para vir a gente conversar. Então, para vocês entenderem o que eu faço e o que eu sou. Eu tenho uma formação, um estudo bem aprofundado em pesquisa de filosofia, psicologia e neurolinguística. Então já fazem 14 anos que eu faço palestras e dou cursos em 6 estados do Brasil inteiro sobre o desenvolvimento da mente. As pessoas investem em todas as áreas, mas o que faz toda a diferença, por que as pessoas têm problemas externos? Porque elas são cheias de inimigos internos. Então, as pessoas às vezes elas não conseguem controlar a própria língua e querem controlar situações. Um exemplo, está cheio de gente envolvida em situação e posição, tanto na política quanto em empresas, e em todos os segmentos que eu vou fazer as palestras de treinamento. Inclusive essa semana eu fiz segunda, terça e quarta de manhã treinamentos e palestras na Randon, em Caxias. Então eu já tenho um trabalho lá trimestral com eles, e a gente tem um trabalho que leva em várias prefeituras, para as secretarias. Eu fiz em mais de 50 cidades, faço palestras e treinamentos das prefeituras e também empresas, agora com as grandes empresas do arroz ali de Turvo. Resumindo, eu faço isso e a gente vê o que tem de gente na posição de líder e não entende nada de liderança. O que tem de gente numa posição simplesmente para se servir, e eles estão numa posição de servidores. Então muitas pessoas às vezes estão numa determinada situação, eles nem sabem o significado da palavra daquilo que eles estão. O que significa a palavra política? Qual é o verdadeiro significado? Quando que surgiu essa palavra e por que, qual é a finalidade, a filosofia da palavra política? O que define uma pessoa que se torna um político? Entende? Muitas pessoas, eu faço palestras em várias prefeituras que a gente fala com vereadores, eu pergunto assim, vocês têm aqui qual o sistema de governo? Socialista, capitalista? Qual o sistema? Tem muita gente que está num cargo político, nem sabe o sistema de governo que tem do próprio município. Então eu estudo muito sobre várias cidades do Brasil e vários países do mundo do sistema político. Aí eu pergunto, as pessoas às vezes estão numa situação que elas deveriam mais servir, mas o que elas mais fazem é plantando coisa aqui para se servir logo lá na frente. Esse que é o problema. Então o que acontece? Quantas pessoas foram convidadas para estar aqui? Muitas pessoas foram convidadas e tem coisa muito mais importante para fazer do que estar aqui. Não é que eles menosprezem isso aqui, porque a marca que fica, falou em política e estou fora. Eu sempre que eu faço palestra em vários lugares, nas empresas, os próprios funcionários eles não se interessam por isso, sabe por quê? Porque eles só querem ganhar, eles querem ganhar tempo e no final ter um resultado, só isso. Então eles focam sempre ter e esquecem de fazer e ser. Então 3 palavras que definem, segundo o estudo do professor Mário Sérgio Cortella, que esses estudos todos que eu faço é pesquisas constantes, e as 4 pessoas que são referência para mim, que são pessoas que me trazem muito conhecimento, pesquisas. Eu vou dizer Ivan Maia, que vai estar com nós aí agora na próxima semana. Ele vem de São Paulo, ele é da Americana, e ele vai ficar aí uma semana aqui em Sombrio e Gaivotas. Dr. Lair Ribeiro, Mário Sérgio Cortella e Augusto Cury. Eu tenho um contato direto e pessoal com esses camaradas aí. Então com eles eu tenho mais fonte de convicção e conhecimento, e a gente vê que através do Mário Sérgio Cortella ele explica, política sem ética não é política. E o que é a ética? A ética é a mesma matéria-prima do caráter. Então eu vou explicar uma coisa. Alguém saberia definir o que define a ética? 3 palavras que definem o caráter? Às vezes as pessoas estão envolvidas na política e elas não sabem definir o que significa isso. Não é verdade? E uma das coisas que às vezes eu mando muitas mensagens para as pessoas que eu tenho contato, se as empresas, começando pelas empresas, religiões e depois, por último, governo, todo o sistema político, criasse oportunidades de levar para as pessoas conhecimento, que as pessoas não pensem com o estômago e nem com o bolso, comece a usar o cérebro, porque a maioria tem o cérebro só para levar para passear, e Deus não deu o cérebro para a gente fazer isso, para a gente raciocinar e ver o que é o caráter e a ética. Vou explicar em 3 palavras, segundo o estudo e pesquisa do filósofo Mário Sérgio Cortella, junto com o Dr. Augusto Cury. São 3 palavras que movem a humanidade. Se nós se conscientizar nisso, devo, quero e posso.
Nem tudo que eu devo eu quero, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. A maioria das pessoas, tanto nas empresas quanto na política, tanto nas religiões, não importa, eles entram sempre sem ética em qualquer situação. Sabe por quê? Eles falam o que querem, fazem o que querem, do jeito que querem, para ter aquilo que querem. Aí fica de lado o dever. Então, segundo os estudos, eles dizem que toda pessoa que abre mão do querer e trabalha em cima do seu dever, ele começa a ter poder. Uma das frases que eu vejo que tem aqui na frente, o poder unido, o que está escrito ali? Quando a gente une o poder, fica mais forte. E como é que você une o poder sem unir pessoas? Sem dar treinamento específico, preparar as pessoas para estar na posição que estão. Que daí eu vi o pessoal, o deputado aqui falando, que deram poder, deram autoridade para bombeiros. Então, é a mesma coisa eu dar uma faca para uma criança brincar, ou dar uma arma de fogo, ou dar um carro para um adolescente que não tem nem carteira de habilitação. Ele tem um poder na mão, mas ele não está preparado para aquilo. E está cheio de gente que estão ali simplesmente pelo querer. Então, as pessoas deviam entrar em qualquer situação. O que eu quero, eu deixo de lado. Vou ver se o que eu quero fecha com o que eu devo. O que eu devo em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu devo manter respeito, gratidão, compreensão com as pessoas, me colocar no lugar das pessoas. Isso é um dever natural de um ser humano, não é? Agora eu pergunto, quem quer ter isso? Em primeiro lugar, priorizar. Tem um curso do professor Ivan Maia que fala a fina arte de lidar com pessoas. Todo político que fizesse esse curso, com certeza o país seria outro. Nós pegamos o exemplo dos países que têm os melhores políticos do mundo e pegar o sistema de governo deles e essas pessoas que fazem o sistema da política como ela é, não como todos pensam que é. Se trouxer essas pessoas e botar a administrar o sistema político no Brasil, eles não duram 5 dias. Porque lá eles botam em primeiro lugar o dever. Quando tu cumpre com o teu dever, você começa a estar preparado para administrar o teu poder. Aí depois, por último, vem o teu querer. Só que a grande maioria faz tudo pelo que quer e esquece o dever, deixa por último, ali nem chega no dever. Pegando o nosso sistema político aqui, pega os nossos melhores políticos escolhidos, não sei por quem. Que país eles dariam certo com a mentalidade que tem aqui? Que país daria certo pegar os nossos melhores políticos e dizer assim, ó, você vai ser um administrador, um deputado, vai trabalhar no meio dos políticos, por exemplo, da Suíça, da Dinamarca, Canadá. Alguém falou aqui dos Estados Unidos. Lá existe uma coisa ou outra. Ponto final. Aqui existe um leque de coisas. Então são 3 coisas que a gente tem que ter. Quando você não tem resposta para essas situações, você tem que pelo menos ter perguntas. Mas às vezes as pessoas não têm resposta nem pergunta, eles vivem na dúvida. E na dúvida faz o que quer, pensa o que quer, vai do jeito que quer, onde quer. Eu gostei até de ser convidado aqui para a gente pensar assim, ó. Eu dou curso de liderança e desenvolvimento pessoal em várias empresas. Só uma cidade até hoje que me convidou, eu passei e fiz um curso de lideranças, falando de ética, caráter, falando dessa área, da cidade de Barracão, no Rio Grande do Sul. Foi feito lá por um grupo de vereadores e o pessoal, os assessores dele, dá lá um grupo de em torno de 30 pessoas. Mudou, só que daí tem uma coisa, em pouco tempo se estraga, sabe por quê? Porque eles acham que basta fazer uma vez, chega. Então tem empresas que a gente faz o trabalho uma vez, a gente sente uma leve diferença. Tudo que não tiver repetição e reforço, não adianta nada. Então as pessoas fazem uma preparação uma única vez. Hoje em dia, se alguém fizer, por exemplo, um curso superior na faculdade, ele fez, se formou, pega o diploma, nunca mais precisa estudar e reforçar o assunto. Não tem como a pessoa se manter só com o diploma. O diploma ele abre portas. Depois que abriu a porta, tu entra para dentro, é contigo. Esquece o diploma. Está cheio de gente que o diploma abriu a porta mas não sabe o que faz. Eu estudo diariamente, constantemente, e existe uma coisa fatal. Aprendizados positivos e produtivos que melhoram a nossa vida, traz saúde, qualidade de vida e felicidade. Se não tiver repetição e reforço contínuo, esquece. Coisas para destruir o caráter, a moral, coisa para destruir a nossa saúde, a nossa integridade física, para destruir a nossa vida, não precisa ter repetição e nem reforço. Quer ver? É simples. Uma pessoa pode ser correta há 30 anos.
um deslize de um dia é o suficiente para manchar os 30 anos. A gente tem que estar reforçando diariamente, semanalmente, mensalmente, aprendizados positivos e produtivos. Então muitas empresas fazem um treinamento específico numa vez só, daí eles pensam, bom, para esse ano basta, né? Sim, dali uma semana, dali um mês, volta tudo o que era. Porque nosso cérebro precisa de repetição e reforço para poder assimilar. Isso é que nem tomar água. As pessoas tomam banho todo dia, mas elas não limpam os pensamentos todo dia. Elas revisam para estar com a roupa boa e um perfume bom e bem apresentável para os olhos. Mas quando vai verificar os pensamentos, não se aproveita quase nada, as palavras muito menos. As pessoas só falam no que querem ter e ter e ter e ter. Qual é a finalidade? Nós temos que ser, fazer para depois ter.